A primeira presa que entrou na torre, primeira presa política, foi também a primeira mulher a ser presa por envolvimento com a luta armada no Brasil. Ela entrou dentro do presídio com os braços algemados para trás, o que já sinaliza assim, um alto grau de periculosidade, porque senão os braços seriam algemados na frente. E ela ficou encarcerada nessa torre sozinha durante meses. Essa que você ouviu aí é a jornalista e escritora Luísa Vilamea. Ela é autora do livro A Torre, o cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura. É ela a nossa convidada da edição sobre os 60 anos do golpe militar no Brasil. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. No centro de São Paulo, uma construção centenária abrigou pelo menos 132 mulheres, presas políticas entre 1969 e 1973. Essa torre, que ficou conhecida como Torre das Donzelas, fazia parte de uma ala do presídio Tiradentes. E para lá foram enviadas mulheres com alguma ligação com a resistência armada contra o regime militar. Eram mulheres de 18 a 55 anos, das mais diferentes origens. Tinha de operária a socialite. Tinha estudante, atriz, advogada, produtora cultural, costureira. E juntas, essas mulheres ganharam a confiança das carcereiras a ponto de formatar um jeito de viver com regras próprias. Com mais de 100 entrevistas e uma pesquisa documental profunda, a Luísa Vilamea, que já era jornalista experiente e premiada pela cobertura de política e direitos humanos, conseguiu recontar essa história no livro A Torre, que foi lançado em 2023 pela Companhia das Letras, depois de mais de 10 anos de trabalho. A gente vai ouvir agora a Luísa contar algumas dessas histórias que ela apurou no livro. E uma coisa que eu já adianto aqui é que entre as detentas havia uma estudante de economia que era ótima em dar apelido. O nome dela era Dilma Rousseff, mas ela tinha um apelido também, Mineirão. A Luísa vai contar tudo isso. Ouve aí meu papo com ela. Luísa, muito obrigada por ter topado bater esse papo hoje aqui no podcast da semana. Vai ser um prazer, é um prazer. No seu livro, logo no começo, você fala que são memórias exaustivamente checadas, que parecem ficção, mas que são pura verdade. E realmente são histórias fantásticas, algumas engraçadas, a gente não espera isso, personagens maravilhosas. Eu queria saber, então, quando e como você conheceu a história da torre e quando é que você se apaixonou e resolveu contar essa história? Por que a torre, dentre tantos outros presídios e realidades da ditadura? Isabelle, eu sempre trabalhei com temas nacionais, direitos humanos, história. E no meio do caminho, eu fui cruzando com fragmentos da torre, com pequenas referências a ela. E em 2010 eu fiz a primeira matéria impressa, quem deu a primeira notícia que existia uma torre centenária na região central de São Paulo e que nessa torre a ditadura colocou presas políticas, foi numa matéria que eu fiz, mas uma matéria de revista, que por melhor que você faz, é algo rápido. Desde então eu fiquei com vontade de trabalhar profundamente esse tema, mas demorou ainda um tempo para eu me decidir a mergulhar nele, até por questões de compromissos profissionais e tudo mais. E por mais que eu tivesse noção do que era a torre, no decorrer da apuração, ela foi me surpreendendo muito, mas muito mesmo.
porque no começo eu tinha a sensação que eu estava montando um quebra-cabeça gigante. Aí ficava bem feliz porque ao final de algumas pesquisas e entrevistas eu conseguia montar um trechinho, um pequeno pedaço desse mega quebra-cabeças, mas ele mexia. Não era bem aquilo. Eu ia para uma outra entrevista e eu era apresentada a uma outra torre. Finalmente eu cheguei à conclusão que só existiu uma torre, mas que a torre foi múltipla. Entre 1969 e 1973, quando presas políticas foram encarceradas nesse espaço, existiram várias realidades. Realidades que culminaram no final, num determinado momento, numa organização fantástica, uma rede de apoio maravilhosa, mas que nem sempre foi assim. Para você ter uma ideia, a primeira presa que entrou na torre, primeira presa política, foi também a primeira mulher a ser presa por envolvimento com a luta armada no Brasil. Ela entrou dentro do presídio com os braços algemados para trás, o que já sinaliza assim, um alto grau de periculosidade, porque senão os braços seriam algemados na frente. E ela ficou encarcerada nessa torre sozinha durante meses. Ela chegou em maio e só no final do ano, mais precisamente em outubro, quando Fleury está planejando a emboscada que culminaria na morte de Marighella, aliás, não é outubro, é novembro, dia 4. O que ele faz? Naquela tarde que ele está planejando a emboscada na Alameda Casa Branca, ele pede para serem esvaziadas todas as celas do DOPS, a polícia política da época, o lugar que hoje abriga o Memorial da Resistência. Por quê? Ele queria que aquelas telas estivessem disponíveis para uma nova leva de presos que ele imaginava fazer depois de assassinar Marighella. Naquele final de tarde, 13 outras presas políticas chegaram à torre. E a torre era uma torre mesmo. Era uma construção centenária de 1852, que tinha 2 celas embaixo, 4 celas em cima, uma escada monumental unindo esses 2 pavimentos, ou seja, um imenso espaço aberto no meio. Mas essas 13 presas que chegaram no final de 69, elas foram todas encarceradas em uma única cela. E elas ficaram completamente trancadas, sem direito a banho de sol, sem direito a visita, nem a visita de advogados elas tinham direito. E, ao mesmo tempo, a outra presa política, aquela que tinha chegado em maio, estava numa outra cela no mesmo pavimento. Até que um dia, alguém teve a brilhante ideia de deixar um manual da Força Aérea Canadense na portaria, porque naquela altura a visita era proibida, mas eles começaram a entregar encomendas que familiares e que amigos deixavam na portaria. E alguém que ninguém sabe quem deixou esse manual. Era um manual de exercício físico que estava muito na moda naquela época. Eu mesma consegui encontrar esse manual. Encontrei num sebo e tentei fazer os exercícios. São exercícios difíceis, são exercícios para serem feitos em lugares confinados, para você ficar preparado fisicamente sem sair do lugar. Você faz um esforço físico grande, você queima caloria, mas parada, você não ocupa muito espaço. Ou seja, perfeito para 13 pessoas trancafiadas num espaço exíguo. E esses exercícios que elas começaram a fazer imediatamente depois, na minha opinião, eles funcionaram não só para dar forma física, mas para levantar um ânimo quando tudo parecia perdido. E esse é o começo de uma série de mudanças que vai se dando no decorrer do tempo. Porque a torre, ela abrigou
no final, pelo menos 132 mulheres. Em diferentes momentos, algumas ficaram algumas semanas, teve gente que ficou mais de 3 anos, mas ninguém ficou do começo ao final. Talvez por isso é que eu tenha tido dificuldade no começo da apuração para entender a dinâmica da Torre. E por que a Torre? Porque eram mulheres fascinantes que eu fui conhecendo e entrevistando, que traziam histórias maravilhosas, mas ao final da apuração eu vi que também foi uma escolha interessante, porque foi o espaço prisional que mais abrigou presas políticas no Brasil. Porque outras 6 cidades brasileiras tiveram espaços assim direcionados para mulheres que se envolveram na resistência à ditadura e por isso foram presas. Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Porto Alegre. Mas nesses espaços que eu acabei também pesquisando e estudando, passaram por eles uma média de 20 mulheres. E aqui foi um volume enorme, uma quantidade enorme de pessoas, até porque São Paulo era um epicentro, né, dessa resistência e desses movimentos contra a ditadura. Entre essas mulheres, a gente encontra um pouco de tudo. Tinha gente de 18 anos, que estava assim, no 2º grau, e que foi preso mais por envolvimento com alguém, com um namorado envolvido na resistência à ditadura. E teve mulher de 55 anos, que já tinha uma operária, que já tinha uma tradição de militância política desde a juventude. Desde a juventude lá em Pernambuco, depois vem para São Paulo, participa das greves famosas de 68 em Osasco, estimula o filho a entrar numa organização clandestina. Tinha também mulher de general, porque um general que havia sido caçado pela ditadura, mas uma mulher muito interessante, a advogada Terezinha Zerbini, aquela mesma que depois da prisão e tudo começa um movimento que culmina na anistia. E a entrevista com a Terezinha, aliás, foi muito interessante, porque ela é uma das pessoas que falavam abertamente sobre o período. Nem todo mundo fala. E ela foi condenada por ajudar na organização do Congresso Clandestino de Estudantes em Ibiúna, em 68. Mas ela dava risada, você falou em risadas no começo, ela dava risada e falava assim, ainda bem que eles só descobriram isso. Porque, na verdade, a Terezinha, ela não só apoiava, mas como ela usava uma grande rede de apoio que ajudava diversas pessoas, independentemente de qual organização a que pertenciam. Uma coisa que eu achei interessantíssima do livro é como ele mostra a diversidade das mulheres que passaram a conviver na Torre, né? De classe social, de idade, de experiência. O que isso mostra, então, sobre o perfil do encarceramento e da perseguição da época? Reflete muito também da participação que existia nas organizações clandestinas. No caso específico da Torre, a maior parte era mulher que estava envolvida na guerrilha urbana, direta ou indiretamente. A única exceção foi a Ryoko Kayano, que era do PCdoB, e foi presa quando ela estava a caminho da guerrilha do Araguaia. E ela passa por Belém, por Brasília, fica meses no doicode, no famigerado doicode aqui em São Paulo. E só quando ela chega na Torre, para você ter uma ideia de quanto que a guerrilha do Araguaia
era escondida da população, é só nesse momento que as outras mulheres que estão no presídio ficam sabendo que existia uma resistência naquela região conhecida como Bico do Papagaio, que existia, na verdade, uma guerra que mobilizou, isso a gente vem a saber depois, mais homens. Foi a maior mobilização militar no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Porque a guerrilha do Araguaia não estava nos jornais, ninguém falava dela. Foi uma iniciativa realmente que era para ser mantida clandestinamente durante muito tempo. E depois que as Forças Armadas começaram a bombardear a região, a eliminar os guerrilheiros, aí que o tema foi abafado mesmo. E quando você falou de diversidade, a torre não é sobre a guerrilha do Araguaia, mas é que veio isso agora na minha cabeça. Se você vê as fotos dos guerrilheiros do Araguaia, eles são muito diversos. Tem gente com todo tipo de fisionomia, de cor de pele, de origem social. Na torre, em termos de cor de pele, não havia muita variação. Em termos de origem social, sim, você tinha muita operária. Teve gente também de origem humilde que chegou lá e foi presa desavisadamente. E tinha muita gente de classe média alta. E mesmo quem era de classe média baixa, eram aquelas mulheres que começaram a ter acesso à universidade. Era quando as pessoas começaram a entrar na USP, especificamente, porque era uma universidade pública. E tinha gente com situação socioeconômica muito boa. Tinha mulher de industrial. Enfim, era E isso tudo refletia o que acontecia na resistência à ditadura, especificamente no apoio às organizações clandestinas. Quando eu estou falando de apoio, eu estou dizendo daquela pessoa que abrigou alguém por 1 ou 2 noites, mesmo sem saber quem era, a pedido de uma terceira pessoa, alguém que cedeu o apartamento para uma reunião, alguém que levou uma mensagem, alguém que rodou um panfleto em mimeógrafo, porque era assim que se reproduzia documentos na época. Era um aparelho que funcionava à base de álcool. E então o grau de envolvimento delas variava muito. Entre elas teve também mulheres com posição de dirigente nas organizações armadas, mulheres que participaram diretamente de ações, enfim. E teve muito intelectual também. Teve professoras da USP, enfim, porque não podia pensar muito que era preso, né? Se você pensasse e ajudasse alguém, você estaria lascado. Como leitora, Luísa, eu fiquei muito emocionada com o seu livro, eu fiquei indignada, mas eu também me diverti um pouco, e isso eu não esperava. Tem passagens e personagens engraçados. Você esperava encontrar isso na sua pesquisa, esse tipo de humor? Eu, por exemplo, não esperava que a ex-presidente Dilma Rousseff fosse boa de apelido. Eu não sabia desse tino dela, esse tino cômico dela. E fiquei apaixonada pela Terezinha Zerbini, porque realmente ela era uma personalidade incrível. Então, enfim, como foi se deparar no meio dessa história tão intensa e terrível da nossa história com essas passagens? Eu imaginava que, de alguma maneira, o humor e a ironia apareceriam. Porque nas horas mais dramáticas, o ser humano tenta se agarrar com o que pode. Mas eu não imaginava que seria nessa grandeza. E como elas se divertiam também. Essa história dos apelidos é muito, muito interessante. E eu vou te contar. Várias usam o apelido até hoje.
inclusive no e-mail. E elas tentavam, de alguma maneira, levar alguma alegria para aquele momento difícil da vida delas. Assim como elas tentavam apoiar quem chegava imediatamente, quem estava chegando da tortura. Existia assim, todo um cuidado, até mesmo massagem, toda uma assistência àquela pessoa. Existia também uma tentativa de manter a saúde mental, não só estudando, não só promovendo debates, mas também tentando levar a vida mais leve, quando foi possível ouvindo música e até mesmo vendo telenovela, porque em junho de 70 teve a Copa, né? O Brasil foi tricampeão, e por conta da Copa e de todo o sentimento de patriotismo, de exaltação do Brasil grande, do Brasil potência que existia naquela época, o juiz permitiu a entrada de uma TV na torre. Os pais de uma das garotas é que mandou. Era uma TV preto e branco, é claro, de 14 polegadas, mas que era o suprassumo para a época e ainda mais para uma prisão. E com isso, elas também, à noite, muitas assistiram novela, muitas acostumaram a assistir novelas lá. E teve algumas que se acostumaram, na verdade, a ver filmes. Porque existia um determinado dia da semana, um programa que chamava Varig é Dona da Noite, que passava filmes bacanas e tal. E outra coisa legal que elas tinham era o rádio. Aliás, a Terezinha Zerbini, no período que ela esteve lá, ela levou um rádio super potente, bacanésimo, que ela mesma tinha dado esse rádio para o general de presente de aniversário. E quando ela é presa, ele, num determinado momento, leva o rádio para lá. E esse rádio servia para ouvir músicas, mas também para ouvir notícias do mundo inteiro, porque ele pegava por ondas curtas, pegava rádios da Europa, da União Soviética, de Cuba. Imagina, e elas ficavam isoladas ali dentro da torre. Depois que elas ganharam a confiança das carcereiras, elas nem se preocupavam muito com o que estava acontecendo do outro lado do presídio, que era um presídio enorme, de 7 mil metros quadrados, um emaranhado de pavilhões, mas que o único acesso para a torre se dava através de uma portinha. Ou então, de forma que elas podiam estar fazendo o que fosse, que se aquela portinha abrisse, era só de sintonizar a rádio e colocar numa rádio de música popular, por exemplo, ou esconder um livro político e pegar um romance permitido e começar a ler. Elas estavam inseridas num presídio, mas ao mesmo tempo elas estavam isoladas. E por isso que eu acredito que a arquitetura da torre ajudou muito. Esse espaço vazio que existia e no qual elas chegaram a organizar enquetes, organizar números de música, de teatro, jogal. Isso por quê? Porque existia um espaço que tornou isso possível. Não eram aqueles pavilhões que nem a gente vê em filme, um do lado do outro. Tem uma passagem do livro em que você diz que pelo menos 434 mulheres participaram de organizações clandestinas nos anos de chumbo e delas 43 morreram durante a resistência ao regime, a maioria na tortura. E quando a gente fala dos presos, desaparecidos, torturados da ditadura, a gente pensa numa massa. Mas o seu livro deu uma visão muito feminina, deu cara e história para essas mulheres, né? Você acha que isso era algo que falta às memórias da ditadura? Tem muitas obras interessantes, mas tem muitos temas da ditadura que ainda precisam ser pesquisados, precisam vir à tona. Mas já que você falou em desaparecido político, eu não posso deixar de comentar o que aconteceu com essas 132 mulheres que estiveram na torre.
que de uma forma ou de outra, com mais ou menos dificuldade, depois de cumprida a pena, todo mundo seguiu o seu caminho, todo mundo tocou a vida. E algumas saíram até muito fortalecidas pelo tipo de relacionamento que tiveram lá, pelos aprendizados que tiveram lá, porque quem sabia alguma coisa ensinava para o outro, seja tricotar, seja falar inglês, variava. Quem tinha algum talento e quem tinha o que ensinar, ensinava. Mas teve uma mulher, a diretora de teatro Eleni Guariba, que é desaparecida política. E a saída da Eleni na torre foi uma situação muito complicada. Em geral, quando alguém chegava ao alvará de soltura para alguém, todo mundo ficava feliz e elas costumavam se postar nessa escadaria que existia, ou em cima, algumas em cima no mezanino, e cantavam. Cantavam, claro, a Internacional, mas cantavam também a Suíte do Pescador, do Dorival Caymmi. Era um momento de alegria. Com Eleni não foi assim. As pessoas ficaram muito preocupadas, porque a Eleni, que ainda não tinha sido julgada, que tinha um comprometimento muito forte com a resistência, com uma determinada organização clandestina, estava sendo libertada. E até porque todo mundo se preocupava muito, porque imaginava que a Eleni não iria parar. Ela não iria sair da cadeia e ia ficar em casa bonitinha cuidando dos filhos, como ela cuidava mesmo, mas não ia fazer só isso. Enfim, o mesmo juiz que mandou soltar, mandou prender de novo. E quando soube da ordem de prisão, a Eleni se sentiu acuada, avisou para o advogado dela e foi tentar se esconder no Rio de Janeiro. Enfim, a última notícia que se tem da Eleni é de julho de 71, passando pela Casa da Morte, aquele centro de tortura clandestino que existia em Petrópolis. Luísa, foi um processo longo de apuração, né? Você fez 100 entrevistas. Como é que foi o contato com aquelas mulheres que estiveram presas? Elas foram abertas, ofereceram algum tipo de resistência a conversar? Como você conseguiu chegar a elas? Eu listei 100 entrevistas no final do livro, mas na verdade foram 100 entrevistados, porque teve gente que eu entrevistei muitas vezes, à medida que chegava um documento novo, à medida que eu tinha uma dúvida e à medida que aparecia um fato novo. Foram entrevistas muito intensas, permeadas às vezes de lágrimas, também de risos, porque no meio de toda a tragédia, elas se lembravam de algo engraçado que aconteceu, e tinha muito afeto também, se sentia muito afeto. E as entrevistas foram diferentes uma das outras. Algumas pessoas conseguem conversar bastante sobre o período, porque quando você vai fazer uma entrevista desse tipo, você não consegue isolar porque você estava na torre, vira também algo importante. Não que eu precise perguntar, a própria pessoa vai trazer o que a levou à torre e como ela lidou com isso depois. Para algumas pessoas é um pouco mais fácil, para ninguém é fácil. Algumas pessoas conseguem conversar até um determinado tempo, até um determinado tema. Alguns temas machucam muito. Agora, tem gente que não fala mesmo. Teve gente que eu fiquei muito tempo, no decorrer desses anos, tentando uma abordagem. Teve caso até que gente da família tentou ajudar, mas a pessoa não consegue conversar.
Isso é muito específico, inclusive, de um grupo que ficou meses no doicode. Meses. Foi mantida durante meses pelo Ustra, né? Que na época era major, ali, naquele espaço. Teve algum depoimento, alguma que te marcou mais, que ficou com você, assim? Numa certa medida, todas marcam muito. Agora, teve uma história que eu fiquei muito sensibilizada e foi uma mulher que eu não entrevistei. Mesmo porque ela morreu em 1979. Foi a Zizinha. O nome dela era Gerosina Pereira, mas ela era conhecida como Zizinha. Era uma costureira muito habilidosa, trabalhava aqui em São Paulo. Ela era do Vale do Jequitinhonha, mas morava aqui em São Paulo, numa casa ali no bairro da Saúde. E primeiro o marido dela foi preso por ser armeiro da VPR. E quando ele é preso, que ela começa a visitá-lo, ela acaba funcionando como mensageira. Inclusive, ela sai um dia com um pacote, um embrulho, com um trabalho artesanal que tinha sido feito no presídio, só que era um papel, sabe esses papéis de padaria? Era um papel de padaria que tinha sido preparado anteriormente. Nesse papel de padaria tinha sido escrito com sumo de limão o nome de todos os presos que poderiam entrar na troca por um embaixador que viesse a ser sequestrado. Claro que quando ela saía do presídio, se abrissem aquele pacote, não ia ter nada, não apareceria nada, porque já estava tudo seco. Mas, para quem recebesse, bastava passar um ferro de passar roupa quente naquele papel que os nomes apareceriam. Enfim, isso é descoberto. A Gerosina, a Zizinha, é presa. E ela é presa justamente logo depois que o marido é banido para o Chile. Ele sai na troca de um dos embaixadores. E o sonho dela era reunir toda a família. E o tempo todo na torre ela falava isso. Olha, meu marido está no Chile, eu e meus filhos estamos aqui, eu quero reunir todo mundo, mesmo porque tinha filhos adultos. E ela acaba, depois de libertada, indo encontrar com o marido no Chile. Vem o golpe do Pinochet, vão para a Suécia. E essa mulher, na Suécia, na cidade de Lund, ela inclusive chega a presidir um movimento chamado de Movimento Brasileiro, Movimento de Mulheres Democráticas Brasileiras, algo assim. E ela começa a trabalhar no Museu da Universidade de Lund, onde ela se dá muito bem, porque restaurando peças têxteis do século XIII ao século XVIII, porque ela sabia tecer, ela sabia fiar, ela sabia pintar. Então ela se deu muito bem até que adoeceu com esse câncer. E as cinzas dela vieram para o Brasil numa urna que o comandante do avião que trouxe fez questão de descer para entregar para o filho que estava aqui em São Paulo. Só que quando ele chega no saguão do aeroporto de Viracopos para receber, para entregar essa urna, a Polícia Federal confisca e remexe as cinzas. E uma coisa que o filho dela, que se chama o Baldino, uma frase que ele me falou me deixou assim muito impactada, que assim, violaram o corpo dela na tortura e, como se não bastasse, violaram também as cinzas. Essa história me deixou muito impressionada, até porque é uma história na verdade não é uma história conhecida, mas inúmeras outras histórias, dezenas de outras histórias são muito impressionantes também. Em especial das histórias das mulheres que tinham filhos pequenos fora, das mulheres que chegaram grávidas.
E qual era a sua proposta quando você entendeu que a Torre era um livro? O que você queria mostrar que era único, mas que era também universal sobre a ditadura no Brasil? Eu não tive uma proposta teórica, pensada, elaborada, com referências bibliográficas, não. Foi algo muito intuitivo. Era uma história que eu achava, ainda acho, que tem que ser contada, que merece ser contada. Não, por respeito a elas e também por respeito à nossa realidade hoje e às gerações que vêm por aí, porque se o pesquisador, se o escritor, se o jornalista não registra, as histórias vão se perdendo no tempo, vai ficando cada vez mais difícil de você resgatar algo que ocorreu no passado ou reconstruir o cotidiano de uma prisão como eu fiz em A Torre. A gente está fazendo 60 anos do golpe, né? Você acha que a gente está falando pouco? Que pergunta mais difícil, sabia? Se pensarmos que existe da parte da instância federal uma orientação para não se descomemorar, para não se lembrar, acho que estamos falando até bastante. Mas há tanta coisa a se falar que, por outro lado, eu acho que estamos falando pouco. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um tema importante. A gente tem outros episódios que falam sobre ditadura, por exemplo. Um deles foi com a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, que fala da importância de contar o que foi apagado pela história. Nesse episódio, ela diz que a nostalgia da ditadura é uma memória do que não foi. A gente tem também uma conversa com o escritor Marcelo Rubens Paiva, sobre a importância de relembrar os traumas pelos quais o Brasil passou. E tem ainda uma outra entrevista com o escritor Daniel Munduruku, que fala sobre um retorno da ótica militar nas comunidades indígenas durante os anos Bolsonaro. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!